Salmos capítulo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vocês já pararam para pensar um pouco sobre o que é depressão e o que leva a pessoa a suicídio? Imagine a seguinte hipótese. Um jovem, mais ou menos com seus 23 anos, totalmente desesperançado, totalmente desencorajado, sem ânimo para viver, ele começa a cogitar que tirar a sua vida é muito mais benéfico do que permanecer com ela. E num rompante de angústia e sofrimento, esse jovem vai para uma ponte, encara aquela água a mais ou menos 30 metros de altura e se joga lá de cima. Esse jovem não morreu, mas ele ficou na UTI por 3 meses, com todos os seus órgãos quebrados, todos os seus membros quebrados, braços, pernas, costelas. E um tempo depois ele começou a ir para essa ponte todos os dias, para ajudar pessoas que estavam no mesmo momento em que ele já esteve um dia. E ao dar a entrevista e falar o porquê ele estava fazendo aquilo, esse jovem, ele simplesmente disse: quando eu estava em queda livre, a única coisa que passava na minha cabeça é: eu não consigo voltar. Essa é a experiência de um jovem de 23 anos, que pulou de uma das pontes mais usadas para se cometer suicídios nos Estados Unidos,
em São Francisco, na Califórnia. Talvez essa seja uma história distante, mas nós conhecemos histórias próximas a nós. Tanto de pessoas que sofrem com depressão, quanto de pessoas que já cometeram suicídio. Algumas alcançaram o sucesso do seu plano, outras não. Mas nós lidamos com isso. E muitas vezes nós perdemos um pouco a mão como cristãos e assumimos a normalidade disso. E nós deixamos de ser instrumentos de Deus para abençoar vidas, para ajudar pessoas. E o que eu quero fazer aqui nessa noite é algo que talvez não seja o esperado, não seja o que você talvez queira ouvir, mas eu quero propor uma nova pintura para vocês. Todos nós passamos todos os dias em frente a uma tela, a um quadro pintado, bonito, e que está pendurado na parede por anos. E nós nos acostumamos com este quadro. Mesmo que não sejamos especialistas, nós sabemos o que está relatado naquele quadro. Nós sabemos detalhes, talvez, desse quadro. E muitas vezes nós tomamos como pressuposto básico que aquele é o único quadro que existe. E nós então assumimos aquele quadro como verdade e vivemos crendo naquele quadro, passando por ele todos os dias. E este quadro eu chamo de quadro da psicologia moderna. O que eu quero fazer aqui hoje com vocês é pintar um novo quadro. E antes de você se assustar com algo que eu fale no decorrer da minha palestra, eu quero que você pense que eu estou começando uma pintura. Esse quadro não está pronto. Você não está acostumado com este quadro. Não é o quadro que está no corredor, que você passa por ele todos os dias. Então no final eu irei responder as suas perguntas. Na medida do possível, que não souber, o pastor vai dar sequência. Mas preste atenção neste pintar. E este novo quadro eu chamo de aconselhamento bíblico. De usar a Escritura para resolver problemas com os quais nós usamos outras ferramentas. E a resposta está apenas na Escritura. E eu quero ler com vocês o Salmo de número 25, o final do Salmo 25, a partir do verso 16 até o final. O texto bíblico diz assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ter este tempo juntos como igreja, por podermos olhar para a tua palavra e podermos tirar dela o nosso alimento. E nós queremos clamar ao Senhor que nos ajude, Pai, a termos a Escritura como
fonte viva e eficaz e suficiente para lidarmos com todas as questões das nossas vidas. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero começar fazendo com que você olhe para o quadro que você está acostumado. E o quadro que você está acostumado, ele define depressão como sendo o transtorno depressivo maior, que é chamado comumente de depressão. De acordo com o DSM-5, que é o manual de diagnóstico usado pela psiquiatria e pela psicologia, onde estão catalogadas todas as síndromes e todos os transtornos com os quais eles descrevem as pessoas, né, os seus clientes. Ele então vai dizer, né, de acordo com o DSM, suas características principais são o humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de mudanças somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade da pessoa de funcionar. Embora possa ocorrer apenas um episódio, geralmente é uma condição recorrente e é muito importante distinguir o que é uma tristeza ou luto normais de um transtorno depressivo. Essa é a definição feita pelo quadro que nós estamos acostumados a ver e conhecemos. E se eu paro um pouco e penso nessa definição, eu creio que em algum momento da nossa vida nós vamos cair nela. E nós poderemos ser rotulados e diagnosticados como depressivos, como tendo depressão. E a depressão, o que ela ganhou no passar dos tempos? Ela ganhou um títulozinho que, infelizmente, tornou a depressão ainda mais perigosa. Então, hoje, quando nós pensamos em depressão, o que normalmente nós pensamos? Uma pessoa que está em depressão é uma pessoa que está doente. E nós classificamos essa pessoa como uma pessoa doente e colocamos a depressão como sendo uma doença. E hoje vocês podem ver que no INSS nós temos muitas pessoas que estão afastadas dos seus serviços porque elas estão doentes e a doença que elas foram diagnosticadas é a depressão. E uma das grandes questões que, quando eu penso em depressão e estudo e uso e trabalho com a depressão ela ganhou um corpo muito grande. E infelizmente nós não podemos definir depressão apenas com uma palavra. E depressão ela se tornou uma palavra para definir muitas coisas. Então, se você parar e olhar, você vai ver que na Escritura nós não temos nenhuma doença chamada depressão. Certo? Então, eu não consigo usar nenhum texto bíblico para dizer para alguém e falar, olha, isso mesmo, a Escritura fala de depressão. Porque a Escritura não fala de depressão. Depressão é um termo moderno para uma série de situações que vão englobar a vida da pessoa. E se você parar um pouquinho, né, e olhar para os sintomas, e eu vou voltar na definição já, para e pensa nos sintomas que a depressão, que o DSM, o Manual de Diagnóstico, apresenta. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Interesse ou prazer marcadamente diminuídos em relação a todas ou quase todas as atividades, quase todos os dias. Perda ou ganho de peso significativo. Insônia ou sono excessivo quase todos os dias. Agitação ou lentidão psicomotora quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentir-se sem valor ou com culpa excessiva quase todos os dias. Habilidade reduzida de pensar ou se concentrar quase todos os dias. Pensamentos recorrentes sobre morte, pensamentos suicidas sem um plano e tentativa de suicídio ou plano para cometer
suicídio. Esses são os sintomas usados para diagnosticar alguém com depressão. Aqui você tem uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 13, na verdade, estão faltando 3 aqui. O que acontece? Para você ser diagnosticado com depressão, você precisa ter a recorrência de pelo menos 4 deles, ao mesmo tempo, por um determinado período de tempo. E geralmente ela vai colocar esse período de tempo como sendo de 4 a 8 semanas. É o período de tempo de recorrência desse quadro. Certo? Então, se você tem aqui estes sintomas, tem sintomas, está olhando para mim tão triste aqui. Quando você olha para esses sintomas e vê 4 deles, o que você pode observar nessa lista de sintomas? Se você olhar repetidamente, tem 2 letrinhas, né, uma palavrinha, né, com 2 letrinhas que vai se repetir em quase todos os sintomas. Então você olha aqui, na maior parte do dia, ou quase todos os dias, mas interesse ou prazer, todas ou perda ou insônia ou agitação ou fadiga ou... E quando você olha o ou separando as 2 palavras, você pode notar que elas são contraditórias. Então a abrangência do diagnóstico ele é ainda maior. Mas sabe outra coisa bem interessante? Se você abre o mesmo livro, o DSM hoje está na sua edição, na sua 5ª edição, que na verdade é a sua 7ª edição, mas é o DSM-5 hoje. E se você passar, folhear este livro, que é mais ou menos deste tamanho, e não é um livro barato, ele custa lá os seus quase R$200 hoje, e olhar outras síndromes, outros transtornos, o que vocês imaginam que vocês vão encontrar lá? Os mesmos sintomas. Em pelo menos mais 3 ou 4 síndromes apresentadas no DSM, ele contém os mesmos sintomas. E qual é a minha dificuldade, então, de chamar depressão de doença? É a sua subjetividade. É algo extremamente subjetivo. É um rótulo que pode ser aplicado a qualquer um de nós, porque nós podemos entrar em qualquer uma dessas situações a qualquer momento das nossas vidas. E se você um dia tiver curiosidade e tiver acesso a esse material, dê uma olhadinha no que ele vai falar sobre transtorno TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu tenho certeza que ao ler aquilo lá, assim como eu quando li, você vai dizer, sim, eu tenho isso, porque não é possível. Então, infelizmente, hoje, este quadro que nós conhecemos, ele passou de algo um pouco mais concreto para uma rotuladora. E nós, infelizmente, fazemos parte desse processo de rotulação. E o que nós fazemos? Uma pessoa está lá abatida, sofrendo, talvez entre em um ou outro aqui. Nós, profissionais da área, nós simplesmente dizemos, não, essa pessoa está com depressão. E recentemente eu vi no Facebook um diagnosticando o outro com depressão. E eu falei, Por quê? Nós passamos na frente desse quadro todos os dias. E nós conhecemos esse quadro. Mas o problema não para aí. Quando nós olhamos para a depressão, nós temos situações ainda mais complicadas nesse processo. Porque é uma palavra definindo um monte de coisas. Então ela se torna algo comum. Então, infelizmente, por mais que eu não goste do uso do termo, ele se tornou senso comum. Nós temos que usar. Mas quando nós olhamos para a Escritura, e aqui é um ponto muito importante,
eu estou fazendo uma diferenciação entre depressão como sendo uma doença e do sofrimento que a pessoa passa. Então nós não podemos em momento algum menosprezar o que a pessoa passa, o que ela tem enfrentado, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua tribulação. Por quê? Porque quando eu olho para a Escritura, o que eu vejo na Escritura? Eu vejo pessoas que sofrem. Nós acabamos de ler o Salmo de número 25. E se nós pegarmos aqui o salmista no verso 16, dizendo: volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito, eu iria dar uma olhada nos sintomas e ia falar assim: opa, tem um sinal aqui já. Aí eu posso continuar. Eu olho para o salmista, e o salmista no verso 17, ele diz assim: alivia minhas tribulações do coração. Esse homem tem ânimo na vida? Aí ele continua, já tenho 2, eu preciso de 4. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. Eu poderia simplesmente olhar para Davi, que é o que muitos vão fazer, e Davi era um depressivo. E eu uso a Escritura para embasar uma tese moderna, avaliando sem conhecer toda a situação e todo o contexto. E eu uso a Escritura de pretexto nesse processo. E talvez você pode pensar aí nesse momento, provavelmente você deve conhecer outros depressivos na Escritura. Talvez você olhe para mim e fale assim: mas peraí, pastor, Elias? Vai lá, volta lá para o livro dos Reis, no capítulo 19. Aquele homem foge para o Horebe, fica lá, ermitão, sofrendo. Ele não tinha nem coragem para acordar, para comer. E por 2 vezes o Senhor tem que mandar alimento na boca dele. Aí você passa, olha para os Salmos de Davi, e a gente pode continuar. Mas a questão é que nós nomeamos e diagnosticamos algo que a Bíblia não chama do que nós chamamos. Então você olha e fala, você pode fazer essa pergunta, né? Depois eu já vou responder ela agora. O que é depressão, então? Ela não é doença, ela não é algo subjetivo, ela existe. Sim, eu creio que o estado depressivo exista, mas eu não creio que ela seja doença, e eu não creio que ela seja objetivamente algo diagnosticável. O que a depressão é? Depressão é simplesmente um sintoma de que algo não está certo. Há algum médico aqui? Há especialistas sem CRM aqui? Creio que sim, né? Minha mãe é uma excelente médica, mas ela não tirou o CRM dela ainda. E nunca fez medicina. Mas a experiência vai dizer, você pode perguntar depois para um médico, febre é uma doença? Febre não é doença, febre é um sintoma. Tanto que quando alguém está com febre, o que você faz? Eu preciso descobrir a causa da febre. E a febre só vai acabar quando a causa for tratada. Então, Ed Welch, ele vai comparar a depressão com a febre. E ele vai mostrar que a depressão
é simplesmente um sintoma de que algo está errado. E nessa perspectiva, quais são as causas então da depressão? Pensando nesse aspecto bíblico. E nós podemos começar nesses 5 pontos, né? Trabalhando a ideia da depressão. Primeiro, outras pessoas podem nos colocar neste estado depressivo. Salmo 25, verso de número 19. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Davi estava sendo oprimido por terceiros, e isso estava levando à angústia da sua alma, a sua aflição. Se você olhar para Elias, que é o depressivo crônico da Escritura, e todo mundo vai falar da depressão de Elias. Elias estava fugindo de outros, e especificamente de outra. Jezabel havia mandado matá-lo, e ele estava fugindo dela. A sua angústia era porque ele estava para ser morto. O segundo ponto, a depressão, ela pode ser causada por você mesmo, pelos seus pecados, pelos seus ídolos, pelos seus vícios, pelo seu medo, pela sua ira, pelos seus desejos egoístas. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a nossa tendência natural é terceirizarmos a culpa. Este é o ciclo depois da queda. E se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, você vai ver exatamente isso acontecendo. Uma terceirização da própria culpa. E quando nós olhamos para pessoas depressivas, muitas vezes a depressão, a angústia, o sofrimento é causado por ela mesma. E aqui uma coisa muito importante, né? Eu não estou dizendo que depressão é pecado, porque eu creio que ela seja um sintoma. Eu creio que ela pode ser causada por um pecado. E se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32 e ler o verso 3 e o verso 4, você vai ver ali Davi dizendo ao Senhor que por causa do seu pecado os seus ossos foram esmagados. E o verso 4, se eu não me engano, ele vai dizer que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso mesmo, verso 4? Sabe como nós podemos traduzir isso? Davi ficou extremamente desanimado, e os seus ossos esmagados, e o seu vigor, entrando lá naqueles sintomas que a gente viu lá atrás, né? Do desânimo e da falta de vontade de fazer as coisas, era causado por causa do seu pecado. Muitas vezes a nossa frustração nos leva à depressão, nos leva à desesperança, nos leva ao desencorajamento. Muitas vezes o nosso medo nos leva à depressão. E tudo isso a Bíblia chama de pecado. Pecado. E nós precisamos ver o pecado como uma das causas. E a depressão só vai ser resolvida se o pecado for resolvido. E se você ler Samuel, você vai ver exatamente isso acontecendo com Saul, lá no capítulo 12, do segundo livro de Samuel, quando Natã o confronta, e depois do seu período de luto, ele volta a adorar ao Senhor, porque o seu pecado foi perdoado. Mas nós temos mais causas. Nós temos o corpo como sendo uma causa
para depressão. E aqui sim, nós temos doenças que levam pessoas a ficarem num estado depressivo. E nós podemos pensar numa delas, né, o hipotireoidismo. É uma das causas mais frequentes de depressão nas mulheres. Então, o desequilíbrio hormonal na tireoide leva muitas mulheres a terem os mesmos sintomas da depressão. Os mesmos sintomas que nós lemos agora há pouco. E há alguns anos atrás eu estava aconselhando uma moça que nitidamente se encaixava em mais de 5 desses sintomas que nós lemos anteriormente. Ela era muito magra, ganhou muito peso num curto espaço de tempo, não tinha motivação nenhuma para levantar da cama, extremamente desatenta. E eu ouvi aquela moça, e naquela época eu era um pouco mais legalista e radical do que sou hoje em relação ao aconselhamento bíblico. Então hoje, naquela época eu era um caça-pecado. Então se alguém sentava na minha frente, o meu objetivo era chegar e catar o pecado daquela pessoa e arrancar o pecado daquela pessoa para poder aquela pessoa melhorar. Eu era de uma linha um pouco mais radical, que tudo era culpa do pecado. E eu fiquei ouvindo aquela moça por 2 horas. Ela deveria ser pouca coisa mais velha do que eu. Eu tenho cara, aparência, a gente veio brincando, eu tenho cara, aparência, mas eu não sou tão velho assim. Então, ela devia estar, na época, eu devia estar com os meus 26, 27 anos. E ela deveria ser mais ou menos 1 ou 2 anos mais velha do que eu. E eu sentei, e ela sentou na minha frente, ela falava. E eu ficava na minha mente, cadê o pecado? Cadê o pecado? Cadê o pecado? Cadê o pecado? Igual um cão farejador de aeroporto atrás de droga. Cadê o pecado? Cadê o pecado? Cadê o pecado? Cadê o pecado? E depois de 2 horas e pouquinho, eu parei, pensei e falei, não tem pecado. Aí, pela graça de Deus, eu lembrei de um amigo, liguei para ele, médico, clínico geral. Liguei e falei, cara, é o seguinte, eu tô com uma moça aqui, que ela tá com esses sintomas. Você me conhece. Já farejei, não achei nada, cara. O que pode ser? Aí ele pediu para eu fazer 2 perguntas para ela. E a primeira delas foi, qual foi a última vez que ela havia feito um check-up clínico? E a segunda era se ela tomava algum hormônio para controle hormonal, anticoncepcional ou algo do gênero. A primeira pergunta, a resposta foi, tem pelo menos 3 anos, e ela estava sendo tratada com depressão há 4 anos. E ela passava de psicólogo em psicólogo, psiquiatra em psiquiatra. E nenhum dos psiquiatras, infelizmente, passou em maus profissionais, porque ela foi depois em um bom profissional que ajudou a resolver a situação, mas não pediram exames. Usaram ela como de cobaia para testes de remédio. E ele disse assim, ok, e a segunda resposta é não, eu não tomo nenhum anticoncepcional, não tomo nada, ainda me preservo e tudo. Ok, aí ele olhou e falou assim, peça para ela ir ao meu consultório amanhã. Ela foi ao consultório dele. No fim da tarde ele me ligou. Falou, olha, ela sentou aqui comigo e tal, eu pedi os exames, mas você pode ficar tranquilo que ela tem hipotireoidismo. Só vou esperar o resultado chegar daqui 1 semana. E ele descobriu que ela tinha 2 nódulos na tireoide e estava com hipotireoidismo. Ela começou a ser medicada com remédio para tireoide, estabilizou, acabaram todos os sintomas da depressão. Então, o nosso corpo, ele pode nos levar sim a
depressão. Então nós temos situações como a deteriorização da idade, né? Então eu usei esse termo bonito para envelhecimento, né? Mas eu usei esse termo porque com o tempo nós vamos literalmente nos deteriorando. Não somos os mesmos mais, o nosso corpo não aguenta mais as mesmas coisas que fazíamos. Eu, no meu auge dos meus 30 anos, não consigo correr 100 metros. Por causa do meu peso também, que não ajuda. E o joelho também não. Então, eu não consigo mais. E isso muitas vezes me gera desânimo, porque eu gostaria de subir em cima da bicicleta, pedalar 100 quilômetros, como fazia 6 anos, 7 anos atrás, e hoje não consigo. E minha bicicleta fica lá. O meu corpo já não reage mais. E tem crescido o número de idosos sendo diagnosticados e tomando antidepressivos, simplesmente por causa da deteriorização do corpo. Então o nosso corpo, ele nos leva ao estado depressivo. Mas ainda temos duas causas aqui. Satanás, o diabo, nos leva ao estado depressivo, e o grande exemplo disso é Jó. Vocês se lembram do estado em que Jó chegou? E Jó também é outro clássico de homem que enfrentou a depressão. Mas a depressão de Jó foi causada por Satanás. Se você ler o primeiro capítulo de Jó, você já identifica isso. E muitas vezes o diabo, ele usa coisas externas para nos afetar e nos levar a um estado depressivo. Porque nós cremos que ele não pode mexer diretamente em nós, ele não habita em nós, e ele fica então como um leão ao redor, rugindo, tentando nos devorar. Essa é a ilustração que a Escritura diz. Mas ainda temos a quinta causa, e a quinta causa eu creio que seja uma das mais difíceis para entendermos, porque nós muitas vezes queremos negá-la, mas muitas vezes nós estamos em um estado depressivo porque Deus permite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, de 6 a 7. O texto nos diz assim: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Essa é uma expressão da oração de Ana. Vocês se lembram da história de Ana? Normalmente nós nos lembramos muitas vezes da história de Ana como sendo a mãe de Samuel, que recebeu a bênção do Senhor, era estéril e pôde dar à luz. Mas quando nós nos atentamos para o texto, nós vemos que aquela mulher sofria, se angustiava. Tanto que quando ela está ali no templo, o sacerdote acha que ela está embriagada, de tão desesperada em que ela se encontrava. E Ana então olha para o Senhor e diz: a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor é soberano. E muitas vezes nós olhamos para Deus e o culpamos de situações desagradáveis que nós passamos na nossa vida, e nos esquecemos de olhar para Deus como sendo o Deus soberano e providente, que permanece ao nosso lado, nos ensinando a confiar nele, a descansar nele em todo o processo. E muitas pessoas enfrentam angústia, dores, luto, desânimo, porque Deus permite, para que ao sermos provados voltemos os nossos olhos e o nosso coração para Ele. Isaías capítulo 45, verso 7, o profeta diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Em momento algum da nossa vida, nós devemos perder
a noção de que Deus está no controle. E o nosso coração pecaminoso vai nos tentar nos momentos depressivos, a voltarmos contra Deus e dizer que Ele nos abandonou, dizer que Ele não cuida de nós, em vez de voltarmos os nossos corações e dizermos: ok, Senhor, eu estou passando por isso, mas o Senhor está ao meu lado. Talvez o falar, e você possa estar se perguntando, né? Falar isso é fácil. Difícil é passar por isso. Eu vou ser bem honesto com vocês. Se você é cristão, se você professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter sofrimento. Você vai ter angústia. É a única coisa que eu posso dizer para você que é certo na sua caminhada cristã. Mas a grande questão é, como cristãos, será que nós podemos afirmar o que Paulo afirma em Filipenses capítulo 4? De tudo e em todas as coisas já tive experiência, de escassez e de abundância, de fome e de fartura. Mas eu aprendi que tudo eu posso naquele que me fortalece. E aqui a ideia não é triunfalista, né, de dizer, não, eu vou fazer isso porque eu posso naquele que me... Não. Paulo está dizendo, você vai passar pelo sofrimento, mas lembre-se que o Senhor está ao teu lado e você vai poder passar pelo sofrimento, porque Deus vai te acompanhar. Davi nos lembra disso no Salmo 23, que o Senhor é o seu pastor quando ele anda pelo vale da sombra da morte. E guia pelos caminhos eternos. Nós não podemos nos esquecer de Deus. E o quadro que nós conhecemos, ele vai apresentar várias opções de tratamentos. Essas 4 e pelo menos mais umas 100 vão estar dispostas para te ajudar a cuidar da sua suposta doença. Ela não vai olhar a causa, ela vai olhar os sintomas. E ela vai tratar os sintomas. E elas vão ficar a vida dando antitérmico, mas não vão dar o anti-inflamatório, o antibiótico que a pessoa precisa para que a febre vá embora. Neste novo quadro eu quero propor que o tratamento ideal é a Escritura. Porque somente na palavra de Deus nós encontramos esperança para lidarmos com o sofrimento. Ao enfrentarmos a depressão ou ao vermos alguém passando pela depressão, nós não devemos ter os nossos olhos focados nos sintomas, mas nós devemos ajudar a pessoa a achar a causa e trazer a Escritura como sendo a única regra de fé e prática, aquilo que é suficiente para ajudar o homem em todas as suas situações, em todos os seus problemas, em todas as suas angústias. E como que nós fazemos isso? Dando a causa, demonstrando compaixão. Então você nunca deve chegar para alguém e dizer assim, deixa disso, sai da cama, para de frescura. Aquela pessoa está sofrendo e você precisa ter compaixão dela. Mesmo que às vezes dê vontade de falar isso. Não faça. Tenha empatia. Demonstre compaixão. Se disponha a andar com aquela pessoa, a acompanhar aquela pessoa, a cuidar dela. E esta é a ideia do aconselhamento. O aconselhamento ele não é feito se não houver discipulado. Você não é uma máquina de versículos que vai sair cuspindo versículo e a pessoa vai melhorar.
Você não é uma máquina de sabedoria, né? De provérbios. Você, por você mesmo, não é suficiente para animar ninguém e dar esperança a ninguém. E como cristãos, nós precisamos de uma vida e de uma cultura de discipulado, de disposição para andarmos juntos, para cuidarmos uns dos outros, para ajudarmos um ao outro a enxergarmos as causas dos nossos sofrimentos e das nossas angústias, e ajudarmos a levar essas pessoas e a nós mesmos para soluções eficazes. Nós precisamos trazer esperança. E uma coisa que eu tenho aprendido é que, infelizmente, nós cristãos não sabemos dar esperança. Um dos aspectos pastorais do ministério pastoral que eu mais preciso de encorajamento para praticar e estar presente é nos momentos de hospital. Eu não sou o mais animado com a ideia de hospital. Fiz capelania hospitalar por 2 anos e foi suficiente para chegar à conclusão que aquele não era o meu lugar. E as minhas maiores frustrações no aconselhamento ocorreram em hospitais. Porque eu saía de lá e tinha consciência e a certeza de que eu não sabia dar esperança às pessoas. Isso é o que mais acontece. As pessoas que são mais detestadas nos hospitais são os crentes. Porque eles chegam lá com triunfalismo e com vitória, decretando cura, derramando óleo sobre as pessoas e dizendo que elas sairão de lá curadas. E isso não é dar esperança. Esperança tem um nome: Jesus. Jesus fez algo. Ele morreu por nós. E Ele nos prometeu algo ainda melhor, que é a base da nossa esperança: a vida eterna. Nós precisamos aprender como cristãos a levar esperança. Não esperanças momentâneas e terrenas, mas esperanças celestiais, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nós precisamos levar as pessoas para Deus e depositá-las aos pés da cruz. Mas nós chegamos à triste estatística, e nós vivemos hoje, e precisamos lidar com ela. A cada 46 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Você já parou para pensar nisso? Eu estou falando há 46 minutos e 23 segundos. Uma pessoa tirou a sua vida nesse período. Em São Paulo está havendo um movimento agora, recente, partindo da companhia de metrô, onde ela contactou a Helenivação para criar centros de capelanias nas estações de metrô, por causa do alto índice de suicídio. E eles não sabem como lidar com o maquinista, eles não sabem como lidar com os seguranças, eles não sabem como lidar com os passageiros que presenciam pessoas se atirando na frente dos trens. E eles chamaram a Eleni para formar capelanias nas estações onde mais ocorrem suicídio, na cidade de São Paulo. Mas nós muitas vezes não pensamos o que é o suicídio.
E superficialmente nós achamos que suicídio é sobre morte. A pessoa tirou a sua vida, ela morreu e ponto. Isso é suicídio. Mas quando nós analisamos de maneira um pouco mais profunda o suicídio, ele tem muito mais a ver sobre a vida e a insatisfação de viver do que com a morte. O suicida, ele não quer morrer, ele quer deixar de viver. Qual é a diferença disso? A diferença é que ele acha que lá é melhor do que aqui. E nós muitas vezes lidamos o suicídio como algo, infelizmente, normal e natural, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer com uma pessoa que tem pensamentos suicidas ou que anuncia a possibilidade de um suicídio. E aqui nós precisamos entender que suicídio, por estar relacionado à vida e com a insatisfação de viver, ele cai no problema da falta de confiança na soberania de Deus. A pessoa que tira a sua vida, ela está assumindo uma posição que não pertence a ela. E nós acabamos de ler que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então, quando nós olhamos para um suicida, é uma pessoa que tem problemas seríssimos com a compreensão de quem Deus é. Porque em última instância ele está insatisfeito com Deus. E aqui nesses minutos finais eu quero apenas dar dicas práticas para vocês sobre como lidar com o suicídio. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver diversos personagens da Escritura que cometeram suicídio, por diversas razões diferentes. E há um livrinho que ele não foi traduzido, mas ele seria assim: socorro, o meu amigo é um suicida. E ele vai lidar exatamente com essa ideia da Escritura, mostrando, ele relaciona aspectos de homens que tiraram a sua vida na Escritura, e nenhuma dessas vezes o ato foi justificado e foi apresentado como sendo algo que não afrontasse a soberania de Deus. E neste livro ele vai trazer duas sessões no final. A primeira sessão é o que não fazer. E ao apresentar isso, ele vai falar sobre, antes de eu pular, ele vai falar sobre a necessidade que temos de ficar atentos aos sinais verbais e comportamentais das pessoas que estão ao nosso redor. E ele então começa falando sobre o que não fazer quando você está com alguém que mostra e tem uma predisposição ao suicídio. A primeira coisa é: não deixe a pessoa sozinha. Hoje, em algumas cidades, e semana passada, se não me engano, retrasada, passou até no Fantástico, um movimento de pessoas de uma igreja, eu não vou lembrar aqui a cidade, que a igreja se mobiliza e faz vigia 24 horas numa ponte da cidade. E eles vão para aquela ponte 24 horas, cada hora tem um, e eles estão prevenindo muitas pessoas de cometerem suicídio. E nessa entrevista uma delas fala: então, nós estamos aqui e a pessoa sabe que ela não está sozinha. O que você não deve fazer? Você não deve negligenciar sinais verbais e comportamentais.
Então você não pode ignorar quando a pessoa fala para você que quer tirar a sua vida, ou que a sua vida perdeu o sentido. Você não pode ignorar sinais de pessoas que se automutilam. São sinais que não podem passar desapercebidos. Quando você está com alguém, você não pode soar como sendo algo chocante para você, para não desesperar a pessoa. Você não deve interromper a pessoa enquanto ela ainda está falando. Muitas pessoas que suicidam, ou que tentam suicídio, né? Elas precisam pôr para fora e desabafar. E nós precisamos estar ali prontos para ouvi-la antes de acusá-la. Em nenhum momento faça promessas que você não possa manter. Não seja o herói. Não seja o local onde a pessoa vai depositar as suas esperanças. Não discuta e não minimize o que a pessoa diz. E ele continua: não debata moralidade, apontando para a pessoa que suicídio é pecado, que tem um valor limitado como um impedimento. Mas antes, explore a visão de mundo da pessoa. Não fale como sendo, não soe como sendo acusador. E aqui é uma coisa muito interessante, e aqui, quando eu penso nesse sentido, estou aconselhando alguém que está com esses pensamentos e tudo, geralmente eu tenho desenvolvido a ideia de mostrar para aquela pessoa que talvez tem, geralmente a maioria tem o pensamento de que suicídio é o pecado imperdoável. Então, se eu cometi suicídio, eu não vou para o céu. Mas eu não falo para aquela pessoa que eu não acredito que ela, ao cometer suicídio, ela não irá para o céu. Porque eu vejo muitos homens de Deus na história que chegaram a tal ponto na sua angústia que tiraram as suas vidas. E o seu testemunho fala por eles. E quando eu olho para a Escritura, eu não vejo o suicídio como sendo o pecado imperdoável. Mas muitas vezes eu deixo a pessoa pensando que é para que ela não faça. Então eu não alimento a pessoa e falo assim: não, não é não. Então vai lá e faça, porque você vai para o céu. Então eu não dou ferramenta para ela. E muitas vezes nós precisamos entender isso. Penúltimo, não permaneça a única pessoa que ajuda. Tente ter mais alguém presente. Não esteja sozinho. Traga pessoas para te ajudar. E aqui o último ponto é um dos mais importantes. Não concorde em manter isso em segredo. Geralmente quando a pessoa ela revela os seus pensamentos, revela a sua disposição, geralmente ela diz: isso aqui fica entre nós. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se é há 2 anos, então é lógico que é atrás, mas há 2 anos, minha esposa estava aconselhando uma moça pela internet. Nós havíamos encontrado com ela e o esposo uma única vez em aconselhamento. E numa manhã, minha esposa no serviço recebe uma mensagem no Facebook dessa jovem que ela iria deixar a filha trancada dentro de casa e que ela iria para a rodovia se jogar na frente de um caminhão. A bebê de 8 meses, eu acho, na época. A minha esposa me ligou desesperada. E eu lembro disso como se fosse ontem. Era a minha folga, eu estava em casa. E ela me ligou desesperada: amor, o que eu faço?
Ela acabou de escrever uma carta declarando claramente os seus planos de cometer suicídio. E essa moça, nós já tínhamos visto que ela tinha a tendência de manipular a situação. E ela já tinha declarado algumas vezes que cometeria suicídio. Então, neste caso, e nem todos os casos são assim, ela estava simplesmente tentando chamar a atenção. E ela queria que a minha esposa fosse até a casa dela para conversar com ela. Eu liguei para um pastor amigo mais experiente e chequei com ele se o que eu pensava em fazer estava correto e se era o que eu deveria fazer. E o meu pensamento e o meu conselho para minha esposa foi: primeiro, nós temos que contatar a família dessa moça. O marido era caminhoneiro, estava fora de São Paulo, não consegui falar com ele, e ele não ia resolver muito a situação. Então precisávamos achar alguém próximo para tentar ligar para que a pessoa pudesse estar acompanhada e zelando pela criança. E nós reviramos o Facebook daquela moça até que achei a mãe, o contato, e foi assim, graças a Deus tinha um número de telefone no perfil do Facebook. E eu consegui falar com a mãe daquela moça. E a mãe daquela moça no telefone simplesmente disse para mim: isso é frescura, ela não vai ter coragem, eu não vou lá não. Tinham relacionamentos extremamente difíceis. Eu falei para minha esposa: nós temos que zelar pela vida da criança. E o pastor que eu liguei, perguntei, ele falou: faça. Nós ligamos para o conselho tutelar. A minha esposa na época trabalhava numa secretaria de educação, na diretoria de educação em São Paulo. E ela tinha contato dos conselhos tutelares, ela trabalhava na área jurídica. E ela achou o conselho tutelar daquela região, era outra cidade. Então, ela ligou. E o conselho tutelar foi até lá. Aí a avó estava lá quando o conselho tutelar chegou, pegou a criança. Essa moça, o SAMU, ligamos para o SAMU e mandamos o SAMU até a casa dela. O SAMU levou essa moça para o hospital. E esses detalhes nós sabemos porque essa moça escreveu depois para minha esposa, dizendo que havia saído do hospital, recebido alta, porque não tinha nada, não foi diagnosticado nada nela, nenhum problema, nenhuma circunstância. E ela estava acusando a minha esposa de não ter zelado pela confidencialidade. E ela falou um monte para minha esposa. E essa moça até hoje não cometeu o suicídio tão bem orquestrado e planejado que ela nos escreveu. E nós temos ainda esse histórico guardado. É algo medonho. Mas nós não podemos prometer confidencialidade. Nós precisamos envolver as autoridades cabíveis e que vão poder ajudar nesses momentos. E o que nós então fazemos, e eu encerro com isso, o que nós devemos fazer? Primeiro, Tessalonicenses 5, verso 16 a 18, ele vai nos ensinar que nós devemos manter uma vida constante de oração. Nós precisamos, nesses momentos de dificuldade, manter a calma, pois o pânico leva a erros. Nós precisamos ser pacientes. Nós não podemos apressar uma pessoa suicida. Nós devemos retardar o máximo possível na conversa os seus pensamentos e o seu comportamento. Nós precisamos ganhar mais tempo. Quanto mais tempo possível, melhor. Nós devemos ajudar esta pessoa a definir qual é o problema com precisão. O que está acontecendo, o que está te levando ao suicídio. E as causas, assim como a depressão, podem ser múltiplas. E nós precisamos ter precisão nesse processo. Nós precisamos ajudar a pessoa a reformular os seus pensamentos com clareza e trazer a pessoa para um contexto claro. Geralmente o suicida, ele fica fora de si, ele cria situações, cria contextos.
E nós temos que trazer clareza para os seus pensamentos e trazer contexto para a sua ação. Nós precisamos nos concentrar nas questões centrais do problema. Nós precisamos ficar fisicamente perto da pessoa e proteger os arredores, limitando o acesso dessa pessoa a armas potenciais para que ela cometa suicídio. E aqui eu lembro de um aconselhado que relatava ouvir vozes que o incentivavam a pular da janela. E esse rapaz, por um período, morou na minha casa. Eu ainda era solteiro, pastor já, e num dos momentos de crise eu trouxe para casa, porque ele não tinha para onde ir. E toda noite, antes de dormir, eu precisava orar ao Senhor e falava: Senhor, me ajude a ter um sono leve e que eu consiga descansar, porque se eu ouvir ele levantar da cama, eu preciso estar acordado. Eu morava no 17º andar e não tinha grade na janela do meu apartamento. Esse rapaz, por quase 2 meses, ficou 24 horas na minha cola. Eu não tinha coragem de deixá-lo sozinho no apartamento. Por mais que eu soubesse que os remédios que ele estava tomando o dopavam, eu não tinha coragem de sair enquanto ele dormia. E nesse período foi um período que eu fiquei 1 mês e meio sem usar uma faca em casa. 1 mês e meio sem colocando coisas na beira da janela de casa para restringir o acesso. Então é nossa responsabilidade ajudar nesse processo de tirar potenciais armas, para que a pessoa cometa o suicídio. E nós precisamos ajudar a pessoa a entender que este é um momento temporário. E mesmo que ele seja crônico e terminal, mesmo que a pessoa enfrente uma dor crônica ou uma doença terminal, isso não é eterno. Precisamos trazer a realidade do tempo para o problema. E recentemente, conversando com uma colega no mestrado, eu estava fazendo uma aula como ouvinte, e ela disse que uma moça chegou até ela na igreja e falou assim: olha, eu vou sair daqui, vou cometer suicídio. E ela falou assim, eu olhei para aquela moça sem reação e falei para ela: você quer tirar a sua vida? Você quer morrer? É isso que você quer? A moça falou para ela: sim, é isso que eu quero. E ela falou para a moça: então, não faça isso agora não. Você sabe que cada dia que você passa é um dia menos de vida? Se é a morte que você quer, só espera que ela vai chegar. E aquela moça então retardou ali aquele momento, pensou, falou e viu que não era um problema de morte, mas era um problema de vida. Então nós precisamos mostrar que a eternidade é muito maior e muito melhor do que qualquer sofrimento que nós iremos passar. E seja cuidadoso no ouvir, e seja cuidadoso nas respostas. E que Deus nos dê graça para sermos instrumentos nas suas mãos redentoras. E que Ele nos dê graça para sermos instrumentos que levam pessoas angustiadas e em sofrimento de volta para a cruz e de volta para Cristo. Amém?